Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecO, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! É um prazer estar aqui com as duas Marinas, né? A Marina que eu já conhecia lá e a Marina Berry aqui, que era conhecida de redes sociais e eu acompanhava também o trabalho dela. E isso foi uma oportunidade para a gente, como dizem os russos, né? Razvirtualizироваться, quer dizer, desvirtualizar, uma palavra boa para uma próxima edição do alfabeto russo. E estar aqui em torno desse livro que realmente é encantador e para todo o público leitor, mas acho que especialmente para quem gosta de literatura e cultura russa, é uma oportunidade muito, muito legal e importante, né, agora, sobretudo nessa conjuntura ingrata, né. É sempre bom poder se realfabetizar, né, ou se alfabetizar nos temas russos, né, e acho que a Marina faz isso de uma maneira maravilhosa. Então, o livro dela é altamente recomendado, tanto para quem está iniciando, né, na literatura russa, quanto quem já tem familiaridade, que vai ter oportunidade de ver uma série de coisas por outros ângulos, né. Agora, sobre sua pergunta, Marina, muito rapidamente, a minha relação, de certa maneira, é um pouco parecida com a língua russa, parecida com a da Marina, porque eu estudei História na graduação, no Rio de Janeiro, eu não morava em São Paulo, então, apesar dessa rede universitária, de fato, mais constante, ou talvez mais sólida do que em outros lugares da América Latina, do ponto de vista da universidade, né, que havia aqui em São Paulo, em torno da figura do professor Boris Schneiderman, né, que é o grande tradutor e fundador da área no Brasil, mas eu fiz um caminho mais ou menos paralelo, né. Eu cheguei na USP mais velho, depois de ter feito formação em outros lugares, e sempre aprendendo russo de maneiras diferentes, com professores particulares, né, inicialmente, quando eu estava na graduação, ainda em História, e com um objetivo não tanto de me especializar no
ensino da língua, né, mas sim de trabalhar com ela profissionalmente para fazer pesquisa ligado a temas russos. Esse era o objetivo principal. E tem uma coisa muito interessante, um paralelo entre os dois livros, ou entre os 3 livros de vocês, ou 4, né? Porque antes do alfabeto russo, a Marina já tinha publicado um livro que vai fazer parte de uma trilogia, né, Marina? Que é Dicionário Russo, foi o primeiro. Alfabeto Russo, que está saindo aqui no Brasil. Podem ser lidos separadamente. E, em breve, a gente vai ter o Atlas Russo, né? E os livros e esses livros da Marina, se a gente for traçar um paralelo com os livros do Bruno, né, que é da Stepe Akatinga e Dostoiévski na Rua do Ouvidor, eles vão em caminhos completamente contrários, né? Porque, enquanto a Marina tenta fugir de qualquer jeito de Dostoiévski e Tolstói, e Tchekhov, né? Dostoiévski e Tchekhov, o Bruno tenta entender por que a América Latina gosta tanto disso, né? Inclusive, num documentário recente que eu assisti sobre o Papa Francisco, no HBO, estava lá o Papa Francisco falando de Dostoiévski. Vocês poderiam comentar um pouquinho para mim essa abordagem de vocês, das pesquisas e dessa escrita desses livros, buscando essa abordagem? Bueno, en mi caso no es que No meu caso, bom, tentar fugir, mas são autores que são trabalhados, tiveram... E, por outro lado, as pessoas conhecem e podem desfrutar por si mesmos. Muitas das pessoas, pelo menos em Buenos Aires, na Argentina, que gosta da literatura russa muito, o Dostoiévski, Tolstói, o Chekhov, que são os 3, talvez Yakov também, em Buenos Aires. E o que eu tentei fazer, de fato, no livro, pelo menos na primeira parte do livro, que está organizado como um alfabeto, são as minúsculas, foi a primeira coisa que eu escrevi, era pensar, bom, eu vou ver outras coisas da literatura russa e também da não literatura, outros autores contemporâneos, muito antigos, dicionários de russo, percorrendo os dicionários antigos, novos desenhos animados e toda a parte de guloseimas, por exemplo, eu tentei, na Rússia é bastante popular, então eu tentei fazer esse percurso em muitos lugares. Quando eu pensei que o livro tinha que ser um pouco mais extenso, então comecei a escrever as maiúsculas, aí eu me disse, bom, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar Dostoiévski, e o que eu fiz foi tentar falar um pouco sobre os autores de maneira lateral. Por exemplo, há um ensaio no livro sobre as Noites Brancas, mas eu quis falar dos desenhos que acompanhavam a edição que eu tenho. No caso de Tolstói, fala que é um pouco menos conhecido, na Argentina, em Buenos Aires, são os diários. Então, eu tentei fazer o meu percurso por aspectos um pouco menos transitados, pelo menos para os autores de língua espanhola. Então, eu acho que outros são muito mais conhecidos, mesmo os russos não conhecem, porque são coisas bastante insólitas. Então, isso foi um pouco a história do alfabeto e a relação com os grandes clássicos russos. Diante desse colosso que é a literatura russa, os caminhos historicamente foram, generalizando bastante por 2 vias, né, as abordagens. Teve gente que tentou, impressionado, né, com a força e a dimensão dessa literatura, fazer grandes sínteses, né, trabalhos sistemáticos, né, e outros foram pelo caminho da fragmentação, né, do detalhe revelador, né, lendo o livro da Marina, que segue, né, esse segundo caminho. Eu lembrei de um trabalho, uma história da literatura russa, de uma professora de Oxford, a Catriona Kelly, que falou, não vou tentar escrever uma história da literatura russa como mais um livrão de 700 páginas ou 800 páginas, eu vou pegar um poema do Pushkin
né? Pushkin, que é um grande poeta nacional russo. Vou pegar um poema do Pushkin e vou, para cada verso dele, eu vou puxar um fio e fazer um pequeno capítulo, né, a partir daí. Né? Então, é uma via próxima, né, da que a Marina foi e que me fascinou. Né? Eu talvez tenha cedido ao canto, né, da sereia, do livrão, do livrão, e tentei fazer um trabalho de pesquisa de fonte primária, de arquivo, né, no fundo, pagando tributo a essa formação de historiador, né, que eu tive, de tentar entender processos, né, mais longos, enfim, sociais, né, com muita contextualização. Então, os livros ficaram... eu espero que não tenham ficado... caricatos, mimetizando, né, os romances russos caudalosos que eles tentam apresentar. O Henry James, que não gostava de Tolstói e Dostoiévski, e o Joseph Conrad também, os dois têm uma frase muito parecida, mas eles falavam que os grandes romances russos são os pudins fluidos, né? Fluid puddings em inglês, né? Colossais, gigantescos. Eles não gostavam, né, dessa coisa excessiva, enfim. Então, eu espero não ter caído nesse pecado, nessa tentação que é muito comum para quem trabalha com a literatura russa, né, de fazer o grande livrão. São abordagens diferentes, ao mesmo tempo que também, né, são assuntos bem diferentes. A Marina, ela é, né, professora de linguística espanhola, né, Marina, na Universidade de Buenos Aires. E a escrita desse livro é um pouco mais solta, né? Eu acho que eu queria até perguntar para você e para o Bruno também, outro dia na USP, com outros colegas argentinos que vieram nos visitar, a convite do Bruno, em um seminário lá, numa conferência lá, falava-se sobre a alma russa. E eu sinto que a Marina, com toda a experiência, assim, na prática dela com os russos, ela buscou captar um pouco dessa alma russa. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência sua com os russos. E o Bruno também, se possível, falar, né, da experiência com essa alma russa, apesar de que eu acho que o Bruno não acredita muito nisso. Bueno, es un término polémico, el alma rusa, pero creo que Bom, sobre a alma russa, que traté de assunto buscar a Rusia um pouco en los difícil, detalles. mas na verdade eu tentei buscar um pouco a partir dos detalhes. Na verdade é algo que me fascina, justamente, sobre Rússia, sobre os russos. Na verdade, tem um caráter muito peculiar. Eu estive pouco tempo na Rússia, uma vez por um mês e meio, e depois 3 semanas, somente para fazer um passeio. E tudo o meu russo é russo de férias. Então, o meu contato justamente com as pessoas russas, aí essa na verdade a primeira experiência que eu tive foi ser aquela cara fechada, assim, aquela carona brava, como se fosse aquela cara que a gente coloca para um filho adotivo. É uma situação muito extrema. Então, basicamente, no livro eu tentei fazer o seguinte, eu tentei demonstrar justamente essas coisas, esses detalhes que a gente conhece justamente a partir desse tipo de experiência, de ler muito, claro, e obviamente que eu tenho muitos amigos russos e temos amigos russos que vivem na Argentina, claro, mas depois da guerra existe aí uma onda de migração muito importante de russos para a Argentina. Enfim, os meus filhos, que têm 6 e 3 anos, têm a possibilidade de ir à jardim de infância, aprender russo, falar russo, e aí foi quando eu comecei a conhecer mais um pouco aquele outro lado da cultura russa, não é verdade? Além da literatura, enfim, aqueles outros aspectos são importantes da vida. Então, não sei se eu te respondi bem a pergunta, será que sim? Um jardim de infância russo em Buenos Aires. Pues qué lindo, un jardín para los niños en ruso en Buenos Aires, que fantástico, que lindo. Bom, na verdade é uma coisa que nunca acreditei que aconteceria, porque antes da guerra não havia quase nada de russo, e hoje em dia, de um ano para o outro, mudou totalmente essa situação. Então, existe muito essa presença russa no Brasil, na Argentina. Da infância, do olhar infantil, aparece muito no livro da Marina, né? Quer dizer, ou pelos filhos, né? Ou então pela leitura de livros infantis russos, né? Esse é um fio condutor
do livro dela. Quer dizer, muitos dos verbetes que ela apresenta, dos capítulos, são tirados de autores do século XIX para crianças, ou então de autores soviéticos. A Rússia teve, a União Soviética teve uma literatura infanto-juvenil excelente, não é? Muito importante. Aqui no Brasil tem uma colega nossa, a Daniela Montian, professora na Federal de Porto Alegre, que tem trabalhado com isso nos últimos anos, para quem tiver interesse de conhecer mais. Então, o livro da Marina aparece realmente muito, né, esse tema da descoberta pelo olhar infantil, ou das crianças mesmo, ou então dos autores russos que estudaram a criança, a literatura infantil, né, ou o da própria autora, né, que olha esses objetos com um olhar desautomatizador, né, como se estivesse vendo pela primeira vez, enfim. Então tem um viés, né, um olhar de criança, né, no livro que torna tudo muito cintilante, né, e interessante. Mas a sua pergunta, e desculpe, enfim, eu estava comentando aqui o livro, mas realmente é um livro que me tocou muito. E o meu contato, Marina, com a Rússia eu devo dizer que foi sempre muito emocional, afetivo, lendo e descobrindo essa literatura, mas profissionalmente muito acadêmico, não é? Talvez, eu diria até excessivamente. Eu já fui muitas vezes à Rússia, foram 14 vezes. Não é? Nunca fiquei lá muito tempo, não é? O máximo que eu fiquei foram 3 meses, mas com muitas viagens, né? E sempre em contato tenho amigos, enfim, colegas, mas as viagens sempre muito ligadas à pesquisa, à leitura, alguma finalidade prática específica, com algum financiamento, prazos para cumprir, não é? Então, eu até lamento não ter viajado mais pelo país, não é? São aquelas coisas que você está sempre adiando, não é? Conheço muito bem Moscou e Petersburgo e algumas outras cidades vizinhas, não é? Mas gostaria, enfim, a grande viagem, né, pela Sibéria, enfim, ou ao longo do Volga, ou coisas do tipo, você vai jogando mais para frente, né? Jogando mais para frente, quando não estiver tão ligado a burocracias universitárias e das agências de financiamento. E aí veio, né, a guerra, agora não sabemos exatamente quando, embora não estejamos impedidos de voltar, né, os brasileiros não precisam de visto para entrar, e há alguns colegas e amigos que têm viajado aqui e ali para lá, mas a maré não está muito propícia, né? Acho que é melhor esperar um pouquinho. Só mencionando, né, que esse trabalho que você mencionou da Daniela Montian deve sair em breve pela editora EDUSP, né, sobre literatura infantil russa. Bem lembrado. É legal que você tocou no ponto da guerra, que era o próximo ponto que eu queria perguntar para vocês. A Marina, ela menciona brevemente, né, esse ponto no livro dela, e o Bruno organizou também uma coletânea com a editora Knorus, né, sobre o tema. E eu queria saber um pouco sobre como essa infelicidade da guerra afetou os trabalhos de vocês. Bom, eu acho que a guerra significa, na verdade, mudar totalmente a relação com a Rússia. É claro que, para mim, a Rússia é algo que não se cancela, é incancelável, faz parte de mim. Mas, obviamente, eu tinha um projeto, tinha umas ideias, e, de repente, tudo muda. No meu caso, eu tinha a oportunidade de fazer aí mais turismo, mas aí eu fico agora com essa pausa. O desejo de estar aí, estudar, estar na universidade é o desejo. E eu tinha essa ideia e, de repente, aconteceu. E meus filhos também, aliás, eles já estão aprendendo o idioma, enfim. Então, quando começou a guerra, eu disse, putz, então, e agora eu estou dando russo na Argentina, veja só. Então, o livro Alfabeto é um pouco resultado disso. Então, como você faz um livro, você escreve um livro à distância, com a Rússia dentro de mim, mas ao mesmo tempo muito distante.
fisicamente. Então, por agora, eu acho que não há opção, claro. Não iria jamais à Rússia nessa situação. Não sei, basicamente é uma coisa muito clara. Mas, obviamente, que eu continuo com a Rússia de outra maneira, descobrindo outras coisas. Eu tenho outra relação com a Rússia. Obviamente que eu tenho amigos russos novos aqui na Argentina, e os amigos dos meus filhos que são russos, que falam russo. Então, enfim. A parte pessoal, claro que eu não vou nem dizer, não vou mencionar aqui a questão política, porque é uma coisa muito triste, sem sombra de dúvida, mas a parte pessoal é justamente poder construir outra relação com a Rússia, apesar de tão distante. A situação mudou muito, né, na nossa área. Bom, internacionalmente mudou demais, né, do ponto de vista universitário. A situação é outro mundo, né? Estamos num outro universo, porque as relações acadêmicas, né, de pesquisa, enfim, entre a Rússia e o norte global, elas foram praticamente interrompidas, né? Pode-se continuar trabalhando com colegas individuais na Rússia, mas parcerias acadêmicas, né, isso foi extinto. Aqui no Brasil, a situação é ambígua, porque há um investimento, né, do governo russo no chamado Sul Global, né? Então, eles estão tentando estabelecer parcerias, pagando viagens, né, de colegas latino-americanos. Se a pessoa não tem problemas com a situação política, essa é a época áurea, né, para ir para a Rússia, porque eles estão querendo gente lá, né, estão pagando viagens. Eu tenho me manifestado muito criticamente em relação à guerra e à ação russa na guerra, particularmente, né, e então não me valeria desses meios, nem que fosse convidado, na verdade, agora, né. Mas aqui na Universidade Brasileira, no nosso curso, há uma clivagem muito evidente, né? Não vou entrar aqui em minúcias, porque o tema também é polêmico, né? Suscetível, mas sensível, mas do ponto de vista dos alunos, enfim, eu vejo uma disputa, né, de opiniões que eu nunca vi desde que estou na universidade. Provavelmente era algo parecido na época soviética, né, enquanto a União Soviética existia, imagino, né, e também pelo que a gente lê e ouve, né, que devia haver uma disputa de posições, mas eu entrei na faculdade exatamente no ano em que a União Soviética terminou, né? Então, não vivi como estudante, né, esse tipo nem como professor, esse tipo de experiência. Do ponto de vista editorial, eu creio que continua havendo muito interesse. Eu não sei se isso se refletiu aqui no Brasil, em termos editoriais, né, de projetos, de tradução de literatura, numa escala significativa, né? Então, continua havendo interesse, enfim, né, como público aqui presente demonstra, os editores também. Lá fora, a coisa está mais complicada. Não sei se as editoras, se há um cancelamento em massa de literatura russa. Ela continua a ser publicada, traduzida, depende muito de país para país, não é? Há um esforço que não é negativo de modo nenhum, pelo contrário, de se tentar ampliar, não é, o quadro das literaturas eslavas, enfim, tentar se rediscutir, não é, o que é exatamente russo, o que é russófono, não é? Talvez, como todo evento grave, né, como esse, força a gente a pensar, não é, certas questões e hierarquias, não é, e construções que pareciam muito sólidas, dadas nesse sentido, não que a guerra seja positiva, porque não é de modo nenhum, claro, não é, mas a gente possa tirar, não é, um processo, um esforço de revisão, não é, de uma certa história da literatura russa, muito confortável, não é, e forçar a gente, não é, a reavaliar, não é, certos esquemas, não é? Então, nesse sentido, pode ser que tenha um resultado criativo do ponto de vista da pesquisa. Vamos ver. Uma questão que surge aqui, então, e espero
está correspondendo com os anseios do público, mas eu imagino que todo mundo aqui se interesse tanto por literatura russa quanto por né, a língua russa, o estudo da língua e de tradução. Então, acho que talvez, sim, tenha a ver. Bom, da mesma maneira que tudo isso está acontecendo na Rússia, tem muita coisa acontecendo nos Estados Unidos, e para a gente também, e para todos os latino-americanos, qualquer conexão com universidades estadunidenses é muito complicada, né? Inclusive com os financiamentos que eles têm feito para coisas muito feias também. Então, se vocês dois acham que esse é um momento de unir aquilo que estava desconexo na América Latina, porque, afinal de contas, todos nós temos os nossos estudos de russística e que, realmente, a gente não sente, né, que muito recentemente a gente tem visto os nossos irmãos pisarem por aqui e vários colegas da USP têm ido para lá também, pelo menos para a Argentina e tudo mais. Está um pouco restrito Brasil e Argentina, me parece, por enquanto, mas eu acho que tem tido esses esforços. Que vocês acham sobre isso? Assim, esse Sul global tem esforços nesse momento, com essa divisão que a gente está com o Norte, para unir forças e esses estudos de eslavística, de russística, se unirem? O financiamento, eu vou começar pela Argentina. Perdão. Eu vou começar, então, pelo financiamento na Argentina e para a humanidade, especialmente agora, é bastante difícil, mas eu acho que esse aspecto de pesquisadores, e há um forte esforço, isso faz parte do Alexandre González na Argentina, tentando reunir todos aqueles que cuidam da Rússia e, mais em geral, dos estudos eslavos e se conectar. Na verdade, há muitas pessoas que ainda continuam trabalhando de maneira isolada com relação aos diferentes assuntos, mas um esforço mais forte para conectá-los. Na Argentina, nós temos a Jornada de Estudos Eslavos, que no ano passado foi ampliada para receber trabalhos em língua portuguesa, e outros colegas do Brasil que foram acolhidos lá. E então, acho que a crise acaba gerando oportunidades e está funcionando de alguma maneira para poder reunir alguma coisa, um assunto, pelo menos que na Argentina, nessa área que não é tão popular, é difícil, então, para poder ter acesso ao russo, que é uma língua difícil, com pouco apoio. Então, acho que sim, está havendo alguma coisa com relação a unir a Rússia com a América Latina. De unir mais horizontalmente as nossas áreas de russo da América Latina é muito bem-vinda. Acho que já até passou da hora, da gente ter mais contato realmente, frequentar mais o que os colegas da região estão fazendo. Houve algumas iniciativas aqui e ali em épocas passadas, mas foi algo muito incipiente. Então, agora parece ter uma solidez maior do processo. E, como a Marina falou, há uma série de projetos em andamento, com colegas, enfim, no México, há coisas muito interessantes sendo feitas, na Colômbia, no Chile, na Argentina, sem dúvida, eles têm lá uma área de tradução e de pesquisa muito forte. A Argentina seria, na América Latina, historicamente, um país central para o desenvolvimento dos estudos eslavos. O que aconteceu lá é que a universidade ficou muito atingida e prejudicada durante os períodos ditatoriais e, claro, aqui também houve um prejuízo muito grande, mas, de qualquer maneira, o curso persistiu. O curso sobreviveu ao período da ditadura, enquanto que, na Argentina, qualquer tentativa nesse sentido foi massacrada. Então, realmente é algo muito mais recente lá, do ponto de vista universitário. Agora, claro que o interesse pela literatura e pela cultura russa em todos esses países sempre foi
muito intenso, muito intenso, muito inquieto, muito criativo, enfim. A existência de uma cátedra universitária não é tudo, ela ajuda, ela é um elemento a mais, mas o que importa mesmo é a vitalidade cultural em torno desse assunto. E isso sempre houve nos nossos vizinhos. Grandes escritores e intelectuais, filósofos, pensadores, tradutores que trabalharam com esses assuntos. Então, a gente tem tentado realmente, tanto aqui na nossa margem lusófona, quanto na margem castelhana, espanhola, de fala espanhola, juntar esforços, e tem perspectivas muito interessantes. O que acontecia com frequência era a gente viajar e ir a um congresso, sei lá, na Rússia, na França ou nos Estados Unidos, e aí lá você encontra o seu colega, argentino, colombiano, boliviano, mexicano, e aí fica sabendo do que eles estão fazendo, enquanto seria muito mais fácil, direto, barato, poder se comunicar aqui diretamente na área. Inclusive, acho que nessas, principalmente naquela principal conferência de russistas mundial, acho que é a ACIS, os latino-americanos eram muito poucos, né? Nesse momento, acho que isso deve se ampliar, né? Inclusive porque a ACIS foi declarada a organização indesejada pelo Ministério da Justiça da Federação Russa. Vocês acham que isso vai atrair alguns russistas aí do norte para virem nos visitar mais? Na USP, eu tenho sentido, talvez, que o Bruno tenha trazido mais pessoas. Na Argentina, como andam esses esforços? Bom, a gente, essas vindas de visitantes, a gente realmente tem tentado trazer sempre que possível, porque enfim, os colegas, a área acha inestimável ouvir gente de todos os lugares, Eu acho que só colabora realmente ouvir pesquisadores de literatura russa, seja de que parte forem. Depende muito, claro, há épocas em que o dólar está mais favorável, a cotação da moeda é mais favorável. Ali por volta de 2010, 2011, foi uma época áurea dessas vindas de visitantes. A gente fez muita coisa lá na USP, muitos colegas, tanto os que nós trouxemos, quanto colegas, pessoas que passavam por aqui, estavam por algum motivo na América Latina, e a gente sempre tenta atrair realmente para falar. E sim, agora eu tive um projeto da FAPESP que previa uma parte, era destinada a trazer convidados de fora, e veio gente da Alemanha, veio gente da França, veio gente de muitos lugares, russos e não russos. Também isso é importante a gente lembrar que a literatura russa não está só na Rússia. Você tem muitos pesquisadores de origem, enfim, russa, ucraniana, eslava, que estão em universidades do mundo inteiro. E é sempre importante, acho, balancear essas pessoas, digamos, russos que vêm da Rússia com pesquisadores russos que trabalham em outros lugares, porque são formações diferentes, instituições diferentes, e eles vão se complementando. E a gente tenta sempre trazer. O que não está muito fácil agora realmente é a cotação, da moeda. Isso encarece demais a vinda, tem a preferência por o estímulo interessado das instituições para que se faça coisa online também, que o custo é zero, mas nunca será a mesma coisa. Não sei se aqui é o analógico falando, mas nunca será a mesma coisa você ter alguém fisicamente na universidade convivendo com os alunos. Isso não tem preço. A Marina, acho que talvez esteja um pouco mais distanciada desses assuntos acadêmicos, do russismo na academia. Mas, Marina, eu queria te perguntar um pouco mais sobre as escolhas que foram feitas para o seu livro,
Porque os verbetes, né? Eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de folhear o livro da Marina. Ela pega e destrincha as 33 letras do alfabeto russo e cada letra ela dá um verbete e escreve um ensaio sobre aquele verbete. Então, é uma cartilha de russo, mas totalmente virada para o pop, totalmente virada para uma coisa, né, folk pop. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas suas escolhas, porque realmente são bastante inusitadas e eu acho que ninguém, nenhum russo, diria que você não viveu na Rússia com as suas escolhas, que são bastante assim, insider. Bom, a estrutura do livro realmente é um abecedário, um alfabeto. Então, eu escrevi textos para cada uma das letras do alfabeto russo, em minúsculas e em maiúsculas. E cada ensaio, cada texto está dedicado a uma palavra que principia por esta letra. Eu tentei escrever a respeito das coisas das quais gostava mais, umas mais, outras menos. Quando é espanhol, por exemplo, na letra Z ou X, tem que pensar bastante na palavra. Isso também me forçou. E eu acho que também por aí eu fui buscar outros caminhos e também ler muito e para cada ensaio eu então tentei. Me parece que o tom não é um tom erudito nem de pesquisa, então tem um pouco essas escolhas que tem que ver com isso, como são os envoltórios então dessas rotinas e que desenhos animados clássicos há para uma letra, quais são os desenhos animados de hoje, por exemplo. Uma tradição muito forte, coisas muito bonitas, com outros tipos de histórias. Não é o que se vê na Argentina, Paw Patrol, ou esses super-heróis. Então, para poder retratar no livro e tentar escrever e contar um pouco disso, outros tipos, uma coisa, por exemplo, de um cachorro, ou então que não tem a ver com salvar, e dessa maneira, um pouco as escolhas tiveram que ver com coisas que eu lia com meus filhos ou que eu lia sozinha, ou os projetos culturais, esses históricos da Rússia, por exemplo, como os projetos sobre o Facebook da Revolução Russa, que sempre me pareceu uma coisa realmente incrível para poder comemorar a Revolução Russa, como um Facebook falso, onde iam postando cada dia fragmentos de diários, fotos, testemunhos que tinham sido escritos 100 anos antes, todos os dias. Então, isso me parecia realmente um projeto que tinha que estar no livro, porque isso também está em inglês, isso está em russo e em inglês, e aí como perfis do Tsar Nicolau da época, e é um texto, um projeto enorme. Então, eu percorri isso, eu escolhi em russo Pansechi, e assim é um percurso a partir de uma palavra que foi crucial, porque é o pão onde conseguir o pão, o preço do pão, até como se pode usar o pão como combustível para o fogo. Dessa maneira, as escolhas tinham que ver com esse abecedário e com tocar também outros aspectos da cultura russa que são fascinantes e que fui aprendendo através dos meus professores e andando um pouco por aí. Então, estou praticando a realidade e assim eu busco podcasts e outras coisas que os russos fazem muito bem, aliás. Marina brasileira. Se me permite aqui, eu achei que nessa forma do livro da Marina, é muito interessante porque pode-se, claro, abrir o livro a esmo, né, e ler os verbetes de maneira isolada, mas tem fios também, né, fios que atravessam o texto e ele começa, inclusive, o primeiro verbete é sobre alogismos, né, e que é tirado de um estudo de um grande pesquisador russo chamado Yuri Man, né, sobre o Gogol, Nikolai Gogol,
E ali, de certa maneira, ela estabelece, eu não diria um método, enfim, porque não é isso, mas estabelece um procedimento, né, que vai ser utilizado, né, praticado ao longo de todo o livro. E ele termina, a última letra do alfabeto russo, que é o Ya, é o R ao contrário, né, e que também é o pronome eu. Né, a clássica das capas de exatamente. Ela faz o verbete Januar, né, que é janeiro, e as últimas, exatamente, linhas do capítulo são: sai um sol intenso, um sol de neve, e as letras da placa de fim ficam cobertas de gelo. Não é? Então, o último verbete, ele, de certa maneira, encerra, ele encerra o livro. Então, pode-se ler dessa maneira, não é? Aleatória. Me lembra algumas coisas, aparentemente aleatória, lembra alguma coisa do Calvino, enfim. Não é? Lembra, não sei se eu estou super interpretando, Marina, mas lembra, talvez, um jogo da amarelinha. Não é? Falei a mesma coisa. Do Cortázar. Não é? Quer dizer, tem um pouco dessa, não é, ficção argentina, talvez, aqui presente, né? E alguns fios condutores do tipo uma alternância de textos mais solares, né, com esse olhar infantil, mais entusiasmado, e outros que fazem um contraponto sombrio, enfim, falando do Gulag, da repressão soviética. Né? Então tem um andamento interno, né, uma espécie de respiração oculta, né, que atravessa o livro, se você ler do começo ao fim. Sim. Pessoal, eu acho que a gente podia abrir para as perguntas. Tem perguntas do público para a gente? Para a gente, não, para os convidados. E agradecer, já começar a agradecer, eu queria agradecer, que eu não agradeci no começo, aos nossos tradutores, né, os tradutores de Libras, do espanhol também, que sem eles a gente teria que falar russo. Eu teria que falar russo com a Marina, porque não teria outra possibilidade. Oi? Pode fazer a pergunta oral? Pode? Então, tá bom. Quer pegar o microfone? Boa tarde. Sou russa. Boa tarde. E, para mim, está muito interessante essa sessão. Eu tenho perguntas para você. Eu moro aqui não há muito tempo, no Brasil. E, para mim, foi grande surpresa que Dostoiévski é um autor muito popular. Todos os meus amigos brasileiros sabem Dostoiévski. Ele é mais popular que na Rússia. Todos os russos nós sabemos Dostoiévski porque ele é autor que é incluído no programa de leitura na escola. E nós precisamos ler esse livro. Essa é a minha primeira pergunta. Por que Dostoiévski, quando você... porque Dostoiévski aqui no Brasil é muito popular para brasileiros, porque o contexto no Brasil, o contexto na Rússia, especialmente quando nós discutimos sobre São Petersburgo, essa cidade com muitos tempos sem sol, muitas chuvas, um pouco de depressão. Dostoiévski morava nessa cidade. E essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, nós discutimos sobre os autores clássicos. Dostoiévski, Gogol, Pushkin, Chekhov. O que você pode falar sobre autores contemporâneos de russos? Por quê? Para últimos anos, até a guerra, a área de leitura na Rússia ha desenvolvido muito. E nós temos muitos autores, e para mim, aqui no Brasil, eu vou participar no clube de leitura com um livro da autora russa, Marina Stepanova. Tem dois livros foram traduzidos na língua portuguesa. Para
outras autoras. Eu tenho perguntas sobre outras autoras contemporâneas da Rússia que você gosta e você gosta também no Brasil. Obrigada. Qual é o seu nome? Tatiana. Tatiana, seu nome? Ananieva. Normalmente, Ananieva. Ananieva na língua russa. Tá bom. Obrigada, Tatiana. É para vocês responderem, não eu. Bueno, voy a empezar por la Então, última, começo com a última parte. Obviamente, na Argentina é muito parecida a situação. Para mim, a literatura contemporânea russa é algo que eu gosto demais. Principalmente no alfabeto, eu tento mencionar as coisas que eu gosto. Obviamente, obras que abrem os olhos. Algumas estão já traduzidas ao espanhol, mas na Argentina elas são caríssimas, porque elas vêm da Espanha, os livros então saem muito caros. Então seria fantástico poder falar um pouco, e Dostoiévski, obviamente, somente para dar um meio equilíbrio, para que a gente tenha esse equilíbrio. Obviamente que talvez exista a tradução, mas para a gente comprar livros na Espanha fica um pouco meio caro. Então, por isso que acaba sendo quase inacessível. E Petrushkevich, e aí temos outras autoras também que são fantásticas e são conhecidas e eu gosto muito. Essas são autoras contemporâneas. Obviamente que isso eu demoro muito mais tempo para ler em russo do que em espanhol, mas eu continuo ainda descobrindo. E, Tatiana, se você tiver alguma outra recomendação, se você puder passar, por favor. Obviamente que temos essa dificuldade de receber o material. Com respeito a Dostoiévski, eu vou deixar essa pergunta porque eu sei que para o Brasil é melhor. Eu sei que na Argentina existe essa mesma fascinação dos clássicos russos e obviamente que talvez nem tanto, de repente é pelo tipo de escola que nós temos, mas na Argentina tem essa reflexão de que é algo distante e também eu li em Gogol em espanhol e eu não estava tão interessada, mas quando eu li em russo, aí acabou sendo meu autor favorito. Então eu acho que de repente acaba se perdendo muito na tradução. Então, tantos autores russos perdem tanto quando passamos para outra língua. Então, quando a gente não está na língua russa. Sim, o Dostoiévski, historicamente, é o autor mais popular no exterior, não é? Fora da Rússia. O Brasil não é exclusividade nesse sentido. Ele foi o autor, desde que a literatura russa se popularizou no mundo, no final do século XIX, ele foi o mais... E Tolstói também, em boa medida, foram os mais traduzidos, os mais comentados, isso desde do Japão até o Uruguai, passando, enfim, todos os países. E isso sempre gerou uma reação dos russos, que ia da melancolia à indignação, porque para a cultura russa, como a Tatiana sabe muito bem, enfim, o Pushkin é uma figura muito mais central do que o Dostoiévski, mas é um daqueles casos em que o cânone local difere, do cânone do sistema de valores de fora. O Dostoiévski parecia mais diferente, trazer algo de mais inovador, até mesmo com uma certa dose de exotismo na primeira recepção da literatura russa. O Pushkin parecia muito europeu, digamos, para os leitores que queriam alguma coisa mais diferente, impactante, e a dificuldade, no caso do Pushkin, de escrever uma boa parte da sua obra em verso, com poesia. Depende de um outro percurso de tradução, que a prosa não exige, não que seja mais fácil, mas é um outro percurso. Então, isso contribuiu para que o Dostoiévski se tornasse mais popular, mas eu não diria que é uma exclusividade brasileira, não é? Isso é um fenômeno internacional que se repete aqui nesses mesmos termos. E quanto à literatura contemporânea, são mais ou menos os mesmos autores que a Marina citou, e, sobretudo, autoras. Acho importante destacar que a literatura russófona contemporânea, aqui também a gente tem que falar não só de literatura russa, mas talvez russófona, porque são escritores e escritoras escrevendo em russo, mas na Letônia, na Geórgia, enfim, em
em muitos países, mas escrevendo em russo, e muitas mulheres, grandes escritoras, enfim, além das citadas aqui, Ulitskaya, Petrushevskaya, a Stepanova, enfim, então realmente um conjunto importante. Agora, para traduzir mais autores e autoras contemporâneos, entram outras questões em jogo, e os editores aqui presentes sabem bem, entram questões de direitos autorais, por exemplo, assim, autores clássicos em domínio público, muitas vezes é mais simples traduzir, são vendagens já garantidas, digamos. Então, também tem essa questão. Tem mais alguma pergunta do público? Bruno, só uma pincelada, então, quando ela termina de escrever. Então, a gente pode falar também que, né, por entrar no cânone francês, né, e por nossas traduções serem intermediadas, tem alguma coisa a ver essa literatura? Você podia explicar? Sim, a primeira difusão internacional da literatura russa passou muito pela França, em primeiro lugar, por centros decisórios da Europa, e a França em primeiro lugar. Então, é um processo longo, não vou gastar muito tempo aqui, mas... Pode comprar o livro do Bruno, ali na EDUSP. A EDUSP, né? Mas a França ficou com um misto de fascínio e de horror pela literatura de Dostoiévski, que parecia muito impressionante para o bem e para o mal. Então, houve reações contrárias, gente que disse que aquilo tudo era muito bárbaro, muito estranho, muito dissonante, mas, mesmo essas vozes contrárias, geraram publicidade. Então, o tema circulou bastante, o autor circulou bastante. A gente tem que sempre lembrar, né, Marina, que o Dostoiévski é essa figura tão central hoje em dia, não é capaz de juntar aí todos nós aqui, vender tantos livros na Feira do Livro, mas em 1900, ou seja, 20 anos depois que ele morreu, ele era um autor novo. Ele já foi também um autor desconhecido mundo afora, que tinha muita coisa de exótico, de diferente. Ele nem sempre foi esse nome tão canônico. Também já foi um autor local, regional, conhecido apenas. Aliás, ele morreu como um autor local, conhecido apenas dentro da Rússia. A fama de Dostoiévski é toda póstuma, a fama internacional dele. Então, isso, por uma série de questões, uma conjuntura muito particular, ele realmente se difunde na França, mas, se a gente pega os primeiros textos críticos que falavam de Dostoiévski, você vê que as pessoas estão muito impressionadas, elas sentiram que tinha ali uma ruptura, né? Isso é algo de realmente muito diferente, muito inovador, mas não sabem exatamente o que fazer com aquilo, né? Então, aí multiplicam-se as definições meio de uma dissonância, de uma monstruosidade, não é? De uma esquisitice, mas também de um assombro produtivo e criativo. É muito interessante ver essas primeiras reações a Dostoiévski. A gente tem uma pergunta aqui da Isabela F. Ela pergunta assim: o Brasil se vê muito representado pela música. Os russos, eles se sentem representados pela literatura, pela prosa ou pela poesia? Uy, creo que la poesía tiene un lugar más importante en Rusia que, bueno, creo que es una pregunta que la podría contestar mejor un ruso, pero creo que por lo menos la poesía tiene un lugar mucho más importante en Rusia desde los primeros años. Se sigue como algo que en Argentina no se hace más, ¿no? Se sigue recitando poemas, estudiando versos, los nenes lo saben, y que eso continúa. No sé si eso significa que los representa más la prosa, la poesía, tienen grandes poetas. No sé, yo conozco mucho más la prosa actual de la poesía, la verdad que no puedo hablar de la contemporánea, sí un poco más de la clásica, pero no sé, quizás Bruno aí pueda... O Raman Jakobson, o grande linguista, ele tem um livro que foi traduzido para o português há
sei lá, uns 15 anos. Aqui foi a geração que esbanjou os seus poetas, pode ser também a geração que desperdiçou os seus poetas, que é um texto que ele escreve depois do suicídio do Mayakovsky, em 1930. Né? E aí o Jacobson fala, o leitor não russo vai se surpreender quando eu disser que o gênero mais querido, frequentado pelos russos, não é o do grande romanção, com o qual essa cultura é tão associada àqueles romances que, como se dizia, afunda o externo. Né? Se você colocar ali o Guerra e Paz para ler, os irmãos Karamazov causa afundamento de externo, mas sim a poesia. Poesia. Então, realmente é muito impressionante, né, Marina, enfim, para quem viaja para a Rússia, como que eles conhecem, decor realmente a formação pessoal e cultural de alguém historicamente dada pelo conhecimento e memorização de Pushkin, enfim, do Yevgeny Onegin, que é o romance em versos do Pushkin. As pessoas sabem decor, têm seus poetas preferidos, e isso em várias escalas e classes sociais. Na guerra, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, era muito impressionante. Repórteres estrangeiros que viam como soldados comuns sabiam decor Pasternak, Yesenin, um poeta muito popular, enfim, na Rússia. E isso, de fato, é muito forte. Parece tocar em uma corda, um nervo mais sensível do que propriamente a prosa, embora ela também seja muito querida. Quer dizer, a formação do russo leitor ou intelectual se fazia na literatura, basicamente, desde o século XIX, muito mais no período soviético. As pessoas acham que a formação era feita com Lenin ou com Marx. Não, a formação era feita com Tolstói, enfim, aí também com o romance europeu Balzac, um romance realista europeu, muito mais do que com certos textos teóricos. E é curioso, né? Eu acho que talvez se possa falar que a poesia é para consumo interno, porque toda vez que você mostra uma tradução para um russo, nunca tá bom, porque eles, né? Eu vi o caso de uma tradução de um grande poeta russo passar por uma pessoa russa para cotejo, para dar uma olhada, mas não, como? Porque você não pode tocar, né? É sagrado, é sacro aquele material, né? Não tem alguma coisa assim de sagrado na poesia russa? Eu acho que aí, Marina, entra um pouco a mitologia romântica nacional da língua intraduzível, né? Quer dizer, isso é um mito romântico, essa ideia de que quanto mais intraduzível e difícil for o seu poeta ou o seu autor, mais isso representa não digo superioridade, mas uma força da própria cultura. Todas as línguas e poetas são intraduzíveis e todos são traduzíveis. Né? Então, tem que alguém chegar e traduzir. E aí eu dou o exemplo, né, das traduções magníficas feitas pelo Boris Schneiderman, pelo Haroldo e Augusto de Campos, aqui desde os anos 60, aqui no Brasil, né? Quer dizer, que são traduções que não só de poesia russa, né, que não só ajudaram a difundir esses nomes, mas que efetivamente colocaram muitos desses autores e versos na cultura brasileira. Né? Sei lá, a música popular brasileira, né? O Caetano Veloso, enfim, né? Fez tanta coisa em diálogo com essas traduções do Haroldo, do Augusto e do Boris. Então, aquilo teve um efeito, né? O Nelson Asher falou isso outro dia, de abrir a caixa, enfim, de pensar outras possibilidades de traduções, outras literaturas, outros cânones, não só para além da metodologia específica de tradução, mas o projeto teve uma ressonância cultural muito grande e para muita gente para muitos emigrados russos que de algum modo sabiam não o português fluentemente, mas sei lá, sabiam francês, italiano, espanhol, muita gente leu essas traduções e considerou as traduções de altíssimo nível. Sim.
Inclusive, né, grandes tradutores italianos, né, que nem Uri Pellino, leram essas, né, e se baseavam nisso, escreveram, registraram suas opiniões sobre isso. Chegou uma outra pergunta aqui. Existe, seja por interesse acadêmico ou editorial, um projeto de tradução de obras brasileiras e latino-americanas para o russo? Eu começaria pelas obras argentinas, com a Marina. Existe algum projeto para traduzir as obras argentinas pro russo? Bom, na realidade, existe alguma coisa entre a Rússia e a Argentina, mas os tradutores argentinos vão na outra direção, do russo para o espanhol e não tanto do espanhol para o russo. Eu acho que ninguém que eu conheça faz esse trabalho. Me parece que para fazê-lo precisaria de uma parceria com os russos. Querida, ele quer saber se existe na Rússia o interesse que existe na América Latina por nós. Se os russos se interessam pela nossa literatura tanto quanto os latino-americanos se interessam pela literatura russa. E se existem esforços em traduzir as nossas obras latino-americanas para o russo. Russo. Me parece que não tanto. Não tanto, não é a mesma relação. Eles, pelo menos, talvez eu estive na Rússia num momento em que a Argentina e o Brasil eram mais ou menos a mesma coisa. Dessa vez, não tanto. Então, as principais obras, sim, estão traduzidas, até que não se sabe a literatura brasileira, não sei. Mas não sei se é mais contemporâneo e se isso mais contemporâneo está chegando. Os nossos vizinhos estão mais bem servidos nesse sentido, porque você encontra Borges nas livrarias russas e o autor brasileiro, ainda um pouco de Jorge Amado, que, enfim, legal, mas principalmente Paulo Coelho, né? Quer dizer, ele é o mais traduzido, né? Agora, esforços institucionais é pouco, não é? Pouco, levando-se em conta as boas relações comerciais, não é, que existem entre os dois países, e BRICS e coisa e tal, não é? Seria de se supor um esforço um pouco maior, não é, do ponto de vista governamental de tradução. Há algumas iniciativas, mas, em geral, são coisas localizadas de colegas. Em São Petersburgo, há alguns anos, houve uma tradução de Machado de Assis, enfim, mas é discreto. No período soviético se traduziu muito mais, não é? Que a América Latina era uma área de interesse estratégico, depois de Cuba, principalmente, não é? E então traduziu-se com todas, enfim, problemas e muitas limitações, né, cortes aqui e ali, tudo aquilo que se sabe, mas traduziu-se Machado todo, traduziu-se Graciliano Ramos, né, traduziu-se Guimarães Rosa, enfim, Zé Lins do Rego, muita coisa de literatura brasileira, e em tiragens grandes, né? As tiragens soviéticas eram absurdas, né? Então, são tiragens que hoje a gente não consegue nem imaginar, né? Dezenas ou até centenas de milhares de exemplares. Então, traduziu-se bem mais no período soviético, mais prosa do que poesia, embora alguma poesia também, né? E hoje em dia muito pontual. No sentido reverso, há algumas iniciativas, ou seja, tem editais, instituições russas que ajudam a traduzir literatura russa aqui. Por exemplo, o Instituto da Tradução, Instituto Perivoda, que tem ajudado algumas editoras brasileiras. Você manda lá uma proposta e eles dão dinheiro para traduzir. Que eu saiba, não existe nada no sentido contrário. Tem mais uma pergunta. Na Argentina tampouco. Tem mais uma pergunta aqui, que acho que é a última, devido ao tempo. A pessoa está pedindo, poderiam falar um pouco mais sobre os livros de vocês e onde encontrá-los na feira? O meu foi traduzido ao português
é alfabeto russo, na stand Fósforo. Não sei exatamente onde está esse stand. Na feira? Esse livro ganhou o prêmio não ficção independente da Argentina, por isso foi traduzido para o português. Os demais livros estão em espanhol. Há alguns que podem ser fazer o download gratuito, se não os demais em papel na Argentina. Aí seria interessante ver onde vocês podem fazer o download. Esses dois aqui estão em espanhol. Tem um romance fantástica que se pode fazer o download. É uma editora argentina em espanhol para aqueles que gostariam de fazer o download. Livros na editora 34, né? Tem um deles que tá aqui, a antologia. São basicamente antologias, uma de pensamento crítico e uma de contos russos, né, pela editora 34. Tenho um livro na Boitempo e tenho duas pesquisas de caráter mais acadêmico, né, universitário, sobre a circulação da literatura russa no Brasil, que estão na EDUSP. Né, então, prestigiar as editoras universitárias também. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada para o público. Obrigada aos tradutores. E até a próxima vez. Obrigado pela presença. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5.000 atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.